O valuation é um processo fundamental para startups, porque ele acaba determinando a atratividade do negócio para investidores e para o mercado em geral. Existem algumas formas diferentes de se calcular o valuation de uma empresa, que significa basicamente estimar o valor de um negócio no mercado. Continua aqui nesse vídeo e conheça os 3 métodos mais utilizados para calcular efetivamente o valor da sua startup. O termo valuation já existe há anos, e a pessoa que é sempre relacionada a esse assunto é o professor Aswath Damodaran. Ele é conhecido como o Papa do Valuation e já escreveu vários livros sobre o assunto. Então, se você quer se aprofundar mais, tá aí a dica. Se você está gostando do nosso conteúdo, não se esquece de curtir esse vídeo e nos seguir nas nossas redes sociais, para a gente continuar produzindo conteúdo para ajudar o seu negócio a dar certo. O primeiro método que a gente vai estar falando aqui é o Valuation pelo fluxo de caixa descontado, também conhecido como FCD ou DCF em inglês. O FCD se baseia nos resultados financeiros da empresa quando comparados aos seus riscos de longo prazo. E a principal ideia desse método é que a empresa vale o que se mostra capaz de gerar em receita para os seus sócios no futuro. Para fazer o cálculo, é preciso seguir 3 etapas. Primeiro passo: estimar o fluxo de caixa da empresa nos próximos períodos, que é tudo aquilo que for recebido menos os gastos do negócio. Segundo, definir uma taxa de desconto, que funciona como uma taxa de juros ao contrário, ou seja, desconta uma porcentagem de acordo com o risco do negócio e a comparação dele com outros investimentos, como a bolsa ou renda fixa. Isso também é chamado de custo de oportunidade. Por último, nós precisamos trazer os resultados para o valor presente e aplicar a taxa de desconto. No caso, esse método funciona melhor para empresas que já estão tendo lucro e possuem um histórico que nos permite projeções financeiras mais precisas. Lembrando que se você não sabe como calcular o valuation de uma empresa por fluxo de caixa descontado, vai precisar do suporte do seu contador para obter esses valores e aplicar as fórmulas. Método número 2, Valuation pelo mercado. O método de Valuation pelo mercado, ou Valuation por múltiplos de mercado, considera que negócios semelhantes possuem valores próximos. Então a tese é que, se uma empresa foi vendida por um múltiplo de X no passado, significa que uma empresa do mesmo segmento, com taxas de crescimento semelhantes, poderia ser vendida por um múltiplo parecido. Isso, é claro, se as condições de mercado se mantiverem estáveis e os negócios forem comparáveis do ponto de vista de indicadores, como lucro, EBITDA e rentabilidade, por exemplo. É uma forma mais simples e não tão precisa de se estimar o valor de uma empresa, mas pode ser útil para startups que não possuem um longo histórico para a realização de projeções. Para aplicar o Valuation pelo mercado, você pode escolher entre os seguintes múltiplos. Múltiplos de lucro. Aqui é calculado o preço por ação dividindo pelo lucro por ação. E aí, por fim, a gente compara o resultado com o de empresas semelhantes com capital aberto. Múltiplos de faturamento, onde é estimado um preço a partir do faturamento de um determinado período da empresa. Por exemplo, a startup vale 5 vezes o que fatura no mês. Múltiplos de valor patrimonial, onde divide-se o valor de mercado pelo valor patrimonial líquido dela. E aí, tá conseguindo acompanhar? Eu sei que pode parecer muito conteúdo, mas qualquer dúvida que vocês tiverem pode postar aqui nos comentários, marcar um bate-papo com a gente que a gente troca essa ideia. Método 3, Valuation pelos ativos da empresa. Por último, o Valuation calculado pelos ativos da empresa leva em conta o patrimônio líquido dela. Para calcular o valor patrimonial, a gente precisa usar aquela fórmula de que patrimônio líquido é igual a ativos menos passivos. Nesse caso, ativos são todos aqueles bens, direitos e valores que uma empresa possui ou deve receber, e os passivos são todas as obrigações financeiras e dívidas. Dessa forma, o valor da empresa vai ser avaliado pelas riquezas que ela acumula de fato, descontadas suas dívidas e obrigações. Esse é um valuation bastante usado pelas empresas que não se encontram numa boa fase financeira, mas ainda assim têm um patrimônio considerável. Para finalizar,
Ao fazer esses cálculos, seja qualquer um dos três, a gente descobre o valor real da empresa e conseguimos argumentos mais sólidos para fazer a captação de investimentos. Se o seu objetivo é colocar a startup à venda quando chegar a um determinado patamar, o processo vai revelar qual é o preço justo para fechar o negócio. Esse resultado também mostra se a gestão da empresa é eficiente e se existe um bom potencial de rendimento em comparação com outras aplicações. Dessa forma, os investidores conseguem selecionar os negócios mais promissores para compor seu portfólio. Para fazer seu valuation da forma correta e chegar ao valor real da sua startup, você precisa partir de dados financeiros confiáveis. Nisso, a Comece com o Pé Direito pode ajudar com sua expertise em contabilidade online e gestão financeira para startups e scale-ups. Nossos serviços incluem todas as rotinas contábeis e fiscais, relatórios e análises completas e ainda a terceirização do financeiro e departamento pessoal. Assim, você não tem dúvidas na hora de calcular o valor da sua startup e se sente mais seguro para captar investimentos ou até mesmo vender o negócio. Para uma consultoria especializada, venha agendar um bate-papo com a nossa equipe.